Matusalém. Você sabia que esse nome tinha um significado especial? Além de ser conhecido por ter vivido muito tempo, há um segredo incrível sobre ele que poucas pessoas conhecem. E isso demonstra a graça de Deus. Vamos explorar esse segredo fascinante. Matusalém era filho de Enoque, um profeta mencionado na Bíblia. Enoque profetizou algo que não encontramos nas Escrituras Sagradas, mas é realmente intrigante. Ele disse que o Senhor viria com milhares de seus santos para julgar todas as pessoas e condenar aqueles que praticaram atos ímpios e palavras desafiadoras. Aqui está o detalhe empolgante. Quando Enoque tinha 65 anos, ele teve um filho, e Deus lhe deu um nome muito especial para esse menino. Você consegue imaginar alguém sendo chamado por um nome tão único e impressionante? Era como se o nome dele fosse uma mensagem viva. Se um professor perguntasse: "Qual é o seu nome, jovem?", a resposta seria: "Quando ele morrer, isso acontecerá." Agora você deve estar se perguntando em que idioma esse nome foi dado a ele, certo? Bem, não foi em inglês, mas sim na língua cática. E o que isso significa em cático? Significa Matusalém. Enoque sabia que quando seu filho Matusalém morresse, Deus julgaria o mundo. É por isso que Matusalém viveu mais tempo do que qualquer outra pessoa registrada na história, porque Deus, em sua paciência, estava esperando. Então você vê, Matusalém é muito mais do que apenas uma pessoa que viveu muito tempo. Ele é um lembrete poderoso da graça de Deus e da importância de viver com retidão. Enoque sabia que o nome de seu filho era uma profecia, e essa história nos ensina que Deus é paciente, mas também é justo. Portanto, vamos viver nossas vidas de maneira justa e obediente a Deus, sabendo que um dia Ele trará julgamento e justiça ao mundo. Isso não é incrível? Após 969 anos, Matusalém faleceu e no dia seguinte começou uma chuva torrencial que deu início ao dilúvio. Matusalém era neto de Enoque e seu bisneto era chamado Noé. Quando comparamos as idades dos patriarcas, descobrimos que o ano do dilúvio coincidiu com o ano da morte de Matusalém. Aqui está o detalhe importante. É comum pensar que Matusalém pereceu no dilúvio, mas isso não é verdade. Matusalém foi criado por seu pai santo, Enoque, que andava com Deus e o agradava tanto que Deus o levou deste mundo sem que ele passasse pela morte. Enoque e seus 3 filhos passaram 12 meses, talvez até 20 anos, construindo uma enorme arca conforme as especificações divinas. Você conhece essa história? Noé ouviu os sermões de Enoque sobre o julgamento que estava por vir e percebeu que o nome de Matusalém implicava que o julgamento ocorreria em breve após a morte desse patriarca. Enoque é como um sopro de ar fresco em uma época em que a maioria de seus contemporâneos era lembrada apenas por seus nascimentos e descendência. Mesmo não vivendo tanto tempo quanto alguns outros, a Bíblia enfatiza que Enoque andava com Deus. Devemos lembrar que a fé de Noé foi fortalecida pelo ensinamento desses homens mais velhos. A pregação era a principal forma pela qual Deus se comunicava naquela época, e ainda hoje a pregação desempenha um papel fundamental em como Deus nos fala. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 10:7, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida por meio da palavra sobre Cristo. Essa história nos lembra que, mesmo em tempos de desafio e julgamento, a fé pode florescer e a comunicação de Deus está sempre ao nosso alcance. Como eles ouvirão sem um pregador? Romanos 10:14. Noé também testemunhou o terrível pecado que assolava o mundo em sua época. A Bíblia nos diz que Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Gênesis 6:5. Deus então disse a Noé: o fim de toda a carne veio perante mim, pois a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei com a terra. Gênesis 6:13. Isso nos mostra que o Espírito Santo estava ativo naquela época. Deus usou a pregação de Enoque e Matusalém
e também usou a observação de Noé de um mundo afundado no pecado. Ele enviou o Espírito Santo para falar ao coração de Noé e iluminá-lo. Com a partida de Matusalém e o falecimento recente de Lameque, percebemos que havia poucas pessoas justas restantes no mundo. Finalmente, o dia chegou quando nuvens escuras começaram a se formar, e Deus disse a Noé: "Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que és justo diante de mim nesta geração." Gênesis 7:1. Assim, Noé, sua família e os animais entraram na arca, e a porta foi fechada. A chuva começou a cair suavemente no início, mas logo se tornou um dilúvio implacável que durou 40 dias e 40 noites. Os céus se abriram, e a água cobriu a terra, elevando a arca com suas ondas. O mundo do lado de fora desapareceu, mas dentro da arca, a vida continuou a flutuar em um mar interminável, protegida por uma promessa, um pacto entre Deus e o homem. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a bondade prevaleceram. A sobreviver, Noé e sua família esperaram que a água baixasse, mantendo sua fé de que a aliança que Deus havia feito com eles se manteria verdadeira. Uma promessa de um novo começo para a humanidade e todas as criaturas vivas na terra. Compreender a vida antes do dilúvio é crucial por várias razões. Em primeiro lugar, ela prepara o cenário para a dramática história de Noé e a arca, uma narrativa que serve como uma metáfora eterna para a salvação e um novo começo. As condições que antecederam o dilúvio nos fornecem lições morais e éticas que têm sido contempladas e discutidas por milhares de anos. Em segundo lugar, a vida antes do dilúvio nos ajuda a apreciar o tema bíblico da transformação. O mundo anterior era notavelmente diferente, seja em termos de comportamento humano, interações divinas ou ambiente natural. Ao estudar esse período, podemos entender melhor a extensão e a importância da mudança que ocorreu após as águas recuarem. Finalmente, conhecer a vida antes do dilúvio aprofunda nossa compreensão da condição humana. Isso nos oferece um olhar sobre as lutas, escolhas e até mesmo as realidades espirituais que moldaram a humanidade desde o início dos tempos. Mesmo que a vida há muito tempo antes do dilúvio fosse muito diferente da maneira como vivemos agora, as pessoas naquela época faziam as mesmas grandes perguntas que fazemos hoje. Eles se questionavam sobre o que torna algo certo ou errado, por que estavam aqui e como deveriam se conectar com Deus. Em termos simples, podemos pensar na vida antes do dilúvio como o primeiro ato de uma peça. Ele apresenta os personagens e prepara o palco para o que está por vir. Ao entender essa época, ganhamos insights valiosos sobre nossas origens e a jornada da humanidade ao longo do tempo. Podemos apreciar melhor toda a história, encontrar sabedoria para os dias atuais e antecipar os atos que ainda estão por se desdobrar. Gênesis 3 na Bíblia, especificamente no capítulo 3 do livro de Gênesis, nos deparamos com uma história frequentemente chamada de a queda. Ela descreve os eventos que levaram ao primeiro pecado cometido por Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Um dos principais personagens desta história é a serpente. As consequências da desobediência mudam tudo. A desobediência introduz o pecado e a morte no mundo, afetando não apenas Adão e Eva, mas todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade. A história da queda em Gênesis 3 é uma narrativa rica em temas de tentação, livre-arbítrio e as consequências da desobediência. Ela serve como um lembrete sério do impacto de nossas escolhas e das limitações do julgamento humano quando influenciados por forças externas. Quando pensamos no mundo antes do grande dilúvio na Bíblia, podemos perceber que é muito parecido com o nosso mundo em alguns aspectos. A história não é apenas algo que aconteceu há muito tempo, mas sim um aviso sobre o que pode dar errado quando as pessoas deixam de fazer o bem e de agir corretamente. Assim como Noé era uma pessoa boa,
Mesmo quando todos ao seu redor eram corruptos aos olhos de Deus, nós também vivemos em um mundo onde é difícil saber o que é certo e o que é errado às vezes. Mas, assim como Noé ouviu a Deus e fez o que era correto, também podemos tentar ser pessoas boas. A história de Noé nos mostra que, mesmo quando as coisas estão realmente ruins, ainda podemos escolher fazer o que é certo e criar um espaço seguro para nós e nossos entes queridos, cheio de fé e amor. É um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, podemos optar por ser bons e criar um lugar de segurança, confiança e amor, com Deus como nosso guia. A aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, nos assegura que a esperança e a graça permanecem mesmo após as tempestades mais violentas. Eu coloquei meu arco-íris nas nuvens e ele será um sinal do pacto entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Esta promessa de Deus não é apenas para Noé, é para todos, para sempre. Significa que sempre podemos recomeçar e fazer o que é certo. Compreender a vida antes do dilúvio é como olhar para um espelho que reflete tanto as fraquezas quanto o potencial da humanidade. Isso nos oferece uma escolha. Podemos repetir a história ou aprender com ela à medida que enfrentamos tempos difíceis e confusos. Vamos tentar ser como Noé, permanecendo firmes em nossa fé e trabalhando para um futuro melhor que nos faça todos orgulhosos de sermos humanos, assim como Deus deseja para nós. De acordo com as palavras do apóstolo Paulo, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algo louvável, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. A história do mundo antes do dilúvio nos lembra não apenas até onde podemos cair, mas também até onde podemos nos elevar. Podemos encontrar semelhanças na história de Enoque com os eventos descritos no livro do Apocalipse, que ainda estão por vir em um mundo hostil. Somos chamados a ser justos e a caminhar na fé com Deus. Embora muitos de nós experimentem a morte, tanto os cristãos que já faleceram quanto aqueles que ainda estão vivos participarão desse evento juntos. 1 Tessalonicenses 4:13-18. Não queremos que vocês, crentes, fiquem ignorantes sobre aqueles que estão dormindo na morte, para que vocês não pranteiem como fazem os outros que não têm esperança, além desta vida presente. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, assim também Deus, por meio de Jesus, trará consigo aqueles que nele dormiram. Pois vos dizemos isto pela palavra do Senhor: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, sobre o nosso reencontro com os crentes que partiram. O incrível é que a Bíblia, que ainda era usada nos tempos de Enoque, Matusalém e Noé, continua sendo um aviso para nós hoje. Mesmo alguém que foi mencionado apenas 7 vezes nas Escrituras e em genealogias, pode enriquecer nossa compreensão com algumas pérolas de verdade. Oração. Pai Celestial, à medida que nos reunimos aqui hoje, somos lembrados das histórias dos dias antigos, da vida antes do dilúvio, um mundo cheio de inocência e imperfeição, existindo no delicado equilíbrio do teu divino design. Senhor, também vivemos em um mundo de beleza e caos, potencial e desafios. Pedimos a tua orientação para navegar através das adversidades e oportunidades da vida e para que possamos aprender lições valiosas das Escrituras.
Ajuda-nos a encontrar consolo e força nas promessas da Tua Palavra e a nos confortarmos mutuamente com essas palavras de esperança. Em nome de Jesus, amém. Águas que são tanto calmas quanto turbulentas, assim como as pessoas antes do dilúvio devem ter ansiado por Tua presença. Ajuda-nos, Pai, a apreciar as alegrias simples e o amor que abundam em nossas vidas, o riso de uma criança, a beleza de um nascer do sol, o conforto de um abraço caloroso, sabendo que esses momentos são vislumbres do Teu amor eterno por nós neste tempo antes de nossos próprios dilúvios, sejam eles provações, mudanças ou transformações. Dá-nos a fé de Noé que confiou em Tuas promessas no meio da incredulidade e escárnio do mundo. À medida que as águas do dilúvio da vida aumentam ao nosso redor, que possamos encontrar nossa arca em Ti. Que nossos corações permaneçam firmes e nosso espírito forte agarrando-nos à crença de que após cada tempestade há a promessa de um arco-íris, um pacto do Teu amor e fidelidade infindos. Após o dilúvio, contudo, o mal continuou, como vemos na história de Nimrod. Amigos, após explorarmos a profunda sabedoria das histórias de Noé, Enoque e Matusalém e as lições que esses relatos nos trazem, quero convidar vocês a se juntarem a nós no nosso canal. Aqui, continuaremos a desvendar as histórias bíblicas e a encontrar inspiração para nossas vidas modernas. Não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade que busca compreender o passado para moldar um futuro mais esperançoso. Inscreva-se agora e clique no sininho para receber notificações sobre nossos próximos vídeos. Juntos vamos explorar o profundo significado das Escrituras e encontrar direção para nossas vidas. Descubra os segredos ocultos nas histórias bíblicas de Noé, Enoque e Matusalém. Neste canal, exploramos as narrativas antigas em busca de lições atemporais para nossas vidas modernas. Aprenda a encontrar esperança e inspiração mesmo nas situações mais desafiadoras. Inscreva-se agora e faça parte desta jornada de descoberta espiritual.